Bem, boa noite a todos, mais uma vez. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, e esse é o nosso estudo quinzenal do Livro dos Espíritos. Faz tempo já que a gente vem estudando, estamos já na parte 3 desse livro, são as leis morais, e nós estamos na lei de adoração. E dentro da lei de adoração, nós estamos falando sobre a prece. E no nosso último estudo, ficou aqui uma pergunta, né? Sobre quando a gente ora, será que existe produção ou dispêndio de ectoplasma? E aí, assim, a primeira coisa que a gente vai conversar, acho que foi a Áurea até, né, que trouxe essa questão tão importante, e aí a gente falou, não, então vamos conversar um pouquinho sobre o ectoplasma, e aí a gente segue depois nas nossas questões do Livro dos Espíritos, né? Então, quem que gostaria de explicar para a gente o que é ectoplasma? Quem sabe o que é? Quem que gostaria de explicar? Na verdade, esse estudo, ele é bem dinâmico, né? Assim, quem não quiser falar, não precisa falar, na verdade, é uma coisa muito democrática aqui, não tem professor e aluno, mas, assim, eu não quero só eu ficar falando, né? Então, eu vou dar a palavra para a Áurea, então, Áurea, para você explicar para a gente aí o que é ectoplasma. Boa noite a todos. Eu procurei naqueles estudos que a gente fazia antigamente, doutora Elaine, lembra que a gente fazia uns estudos semanalmente? Uhum. E eu achei nos meus guardados aqui de estudos essa parte do ectoplasma, é bem rápido. Legal. O ectoplasma é uma substância de origem psíquica que exuda principalmente do médium de efeitos físicos e algo dos outros médiums. Trata-se de substância delicadíssima que situa-se entre o perispírito e o corpo físico e é dotada de forte vitalidade, por cujo motivo serve de alavanca para interligar os planos físicos e espiritual. É produzido pelo ser humano que, em determinadas condições, pode liberá-lo, produzindo fenômenos diversos, como materialização e transporte de objetos e espíritos. O fluido vital entra na composição do ectoplasma. Obrigada, Áurea, muito obrigada. E aí, assim, de acordo com isso que a Áurea leu, será que na prece a gente consegue doar ectoplasma ou são só os médiuns que conseguem doar ectoplasma? O que a senhora acha, tia Florinda? Será que na prece existe doação de ectoplasma? Ou precisa ser médium para isso? Boa noite, Elaine, boa noite a todos. Boa noite, querida. Então, eu acho que a pessoa não precisa ser médium, eu acho que a pessoa orando fervorosamente, pedindo a Deus, né, com todo o coração, essa oração chegando, passando das nuvens, de lá não sei, lá de cima, né, chegando até Deus, assim, eu acho que consegue o que a pessoa deseja. Eu acho que não precisa ser média, a pessoa orando fervorosamente, ela consegue. Eu já cheguei a orar fervorosamente e consegui. Ai, que bom. O que eu queria. Foi uma pessoa que estava doente, não estava bem, e sempre teve aquela solução maravilhosa que Deus ajudou muito. Ela sarou.
Que coisa boa, né? Eu acho assim. Sim. É uma coisa bem interessante, né? Porque, assim, quando a gente ora, a gente sempre é atendido, né? Quando a gente ora de coração. Mas pode... Desculpa. Pode acontecer da gente orar e aí a gente pedir para os espíritos e os espíritos realizarem alguma coisa. E será que a gente pode orar e a gente mesmo ser esse doador de fluidos que A gente mesmo pode ser. a gente mesmo pode ser, né? Isso. Mesmo pode ser. E aí, pai, o que você acha? Obrigada, viu, tia Florinda? Imagina. O que você acha, pai, assim, se esse ectoplasma, ele, como a Áurea falou, ele é uma substância delicada, fluida, usada na materialização, né? Os médiuns de materialização usam isso daí, e os outros acabam vendo esse ser materializado, né? E nós, quando nós oramos, ninguém vê sair ectoplasma da gente, né? Qual que é a diferença, então? Existe diferença entre esse ectoplasma dos médiuns de materialização e esse ectoplasma que sai da gente, mesmo a gente não sendo médium de materialização? Boa noite a todos. Olha, eu não saberia explicar, mas eu acredito que não há diferença. Que o ectoplasma, segundo eu li, segundo eu entendi, é uma coisa só, não tem este tipo, outro tipo. Isso faz parte já da natureza humana, que, conforme a Áurea leu aí, ele está na ligação entre o corpo e o perispírito, né? E ele pode expandir de acordo com a fé, de acordo com aquele princípio que sai de dentro do indivíduo pedindo alguma coisa, né? Nós assistimos, eu e sua mãe assistimos uma vez num centro espírita ali em Santana, trabalhos de materialização. É impressionante, né? É muito impressionante, porque ficamos junto com várias outras pessoas, como se fosse assim uma plateia, e a gente viu do nada começar a materializar assim, né? Ficava uma coisa meio leitosa, e o espírito materializou flores, distribuiu flores para o público. Quer dizer, uma coisa muito impressionante. Mas não é comum também isso, não. Poucos centros espíritas fazem isso. Sei. Eu estou pegando aqui umas fotos aqui, eu vou pôr aqui para vocês verem, eu acho que todos já tiveram oportunidade, talvez, de ver esse tipo de coisa. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso aqui. Compartilhar. Ó, vocês estão vendo isso aqui? Essa substância leitosa que sai da boca, sai da narina, do médio, parece um vapor, né? Parece
Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa terceira foto aqui? Como... Então, isso aqui é uma matéria, tanto que chama materialização, né? Que forma, que pode recobrir e que fica até no espírito inteiro, né? Materializado, e que sai isso daqui. É claro que, assim, esses médiums, eles doam muito ectoplasma, né? Só que esse ectoplasma, ele é mais denso do que o ectoplasma que sai da prece. Porque esse ectoplasma que sai da prece, a gente não vê, né? A gente vê quando a gente ora e sai alguma coisa da gente, quem está orando, a gente não vê, porque ele tem uma característica diferente, né? Ele é uma coisa assim mais sutil, mas de fato é a mesma coisa. Ele muda na forma, mas na essência ele não muda, ele continua sendo essa mesma coisa, né? Então, eu vou até passar a palavra para a Eunice, que a Eunice também é médium passista, né? E você sente, Eunice, que sai alguma coisa de você quando você dá passe? Boa noite a todos. Às vezes a gente sente, sim, um calor, uma energia, assim, um formigamento, assim, na ponta dos dedos, com a imposição das mãos, né? Então, eu acho que todos nós, de uma certa forma, somos médiums, né? Mas eu estava pensando naquele filme que acho que grande parte aqui assistiu, do Jericó, né? Então, eu acho que aqui temos vários médiums ostensivos, e eu acho que esses médiums ostensivos, cada um tem um grau, né? E eles podem produzir maior quantidade de ectoplasma, que de alguma forma vai servir lá para uma cura espiritual, para uma cirurgia espiritual, e isso é utilizado. Antigamente era muito exposto isso, mas hoje já não tem essa necessidade. O importante é a pessoa alcançar a graça, o benefício, que é o objetivo disso, né? Sim. É isso que eu penso. Exatamente, assim, a Conceição também é médium, né, e também dá passes, né? Você sente, Conceição, que é... Tá bom. O Luiz está falando que a internet dele está instável, ele vai entrar, vai sair e entrar de novo. Você sente que isso... que sai alguma coisa de você quando você dá passe, quando você ora em favor de alguém? Boa noite a todos. Na sala de passe, eu sinto, sim, como se tivesse uns raios saindo das mãos, né? Agora, quando eu oro para outras pessoas em outros locais que não seja o centro, eu sinto que há uma conexão com os amigos espirituais. Inclusive, o Chico Xavier, uma vez, ele saiu com o Emmanuel para fazer um passeio vamos dizer assim, pelo espaço, né? Ele, não lembro qual livro que eu li isso, gente, mas eu posso procurar depois. E ele, em determinado local, ele viu uma quantidade muito grande de luzes. E essas luzes, elas saíam de determinado local, da nossa, vamos dizer, da nossa parte, assim, da crosta, né? E ia para um determinado local mais alto. E ele perguntou para Emmanuel o que era aquilo. E o Emmanuel falou
que naquele momento, daquele local, estava ocorrendo uma comunhão de várias pessoas fazendo orações, e que todas as orações, como um dos colegas falaram, desculpa, não lembro quem, acho que a doutora Ilane mesmo, que nenhuma oração fica sem resposta. Uhum. Então, todas as orações, elas chegam até um grupo de amigos espirituais, onde é feito assim como se fosse demanda urgente ou não muito urgente, merecedora ou não, e realmente as pessoas envolvidas nesse pedido, elas têm um auxílio, não que numa mágica o pedido seja atendido, mas que elas têm um auxílio para compreender a situação, tornarem-se mais calmas, mais tranquilas, para achar o caminho, e elas são fortalecidas caso tenham que passar por uma grande dificuldade, através desse pedido de oração, que seja sincera, com o coração, uma pessoa também bondosa, amorosa, dessa forma, né? Porque às vezes nós esbravejamos, nos revoltamos, e aí junto com a oração não combina, né? Uhum. Então é como se a oração não chegasse até esses amigos espirituais que nos auxiliariam. Certo, exatamente isso. Oi, Benedito, pode falar, querido. Boa noite a todos. Eu quero perguntar para o Orlando se esta flor que você recebeu na plateia era uma flor de verdade que você podia levar para casa, assim? Ou era uma flor formada por aquela fumaça que estava ali e, portanto, uma flor que se Desmilinguiu. desmancharia, né? Desmancharia em algum momento? Eu não posso te responder isso, porque eu não recebi a flor, mas da plateia onde a gente estava, dava para ver como se fosse um buquê numa mão, assim, vaporosa, distribuindo flores para diversas pessoas. E talvez onde a gente estivesse já tivesse acabado, sei lá. Sei que para nós não foi dado, mas a gente viu, né? É isso que eu não posso duvidar, porque o médium que estava trancado dentro de um ambiente, como se fosse uma gaiola, ele estava ali preso, e o espírito... Espera um pouquinho, o que eu lembro agora. Havia um maço de flores dentro da gaiola, e o médium estava ali preso, incomunicável, não podia sair. E o espírito que se envolveu naquela que nem uma fumaça, ele pegou as flores e levou. Mas como é que ele podia tirar aquelas flores dentro daquela gaiola? Quer dizer, ele deve ter, como diria... Desmaterializado ali e pode ser. materializado de novo, né? A flor era de verdade, mas eu não posso também afirmar, porque eu vi de longe, né, da plateia, mas foi mais ou menos assim. E o trabalho que ali era feito tinha muita credibilidade. Era um centro espírita muito conhecido na época, em Santana, aqui no bairro de Santana. Mas obrigada, pai. Foi não. É bem interessante isso, porque assim, na época de que esses trabalhos começaram a aparecer,
Foi analisado esse ectoplasma, eles coletavam amostras e viram que tinha algumas células, que tinha substâncias, é uma coisa material, né? Que sai da pessoa, sai do médium. Agora eu vou pedir para o Cláudio sumarizar isso para a gente, Cláudio, que relação que tem entre esse ectoplasma, a materialização, a prece. Todos nós somos doadores de ectoplasma, em algum grau. Oi, boa noite a todos. Eu acho que o pessoal já respondeu. Sim, né? Na prece a gente movimenta, né, esse fluido vital que na forma condensada é o que a gente chama de ectoplasma, né? Ele tem diversos graus de condensação, então é por isso que a gente pode ver ou não ver, né? Na materialização a gente vê, porque ele está muito condensado, né? E aí são médiums especiais que são capazes disso. Mas, como todo mundo é médium, todo mundo pode doar um pouquinho, né, de fluido vital, né? Mesmo que a gente não veja, né? E doar também não significa dar e perder, né? Porque a gente tem esse fluido renovado, né? Assim, o tempo inteiro, né? Às vezes, a gente, nas reuniões espíritas, a gente doa muito, né? Às vezes na reunião, mas a gente sai tranquilo, porque o tanto que a gente doa é o tanto que a gente recebe, né? Então, a gente não é que a gente perde, né? Então, assim, falando do passe, né? Assim, para não entrar em muitos detalhes, realmente é uma doação desse fluido e ele vai fazer bem para quem recebe, né? Quando ele carrega bons pensamentos juntos, né? Junto com eles, né? Mas acho que é isso, assim, né? Não ficar muito longo. É muito interessante isso, assim, porque isso que o Cláudio falou, que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Então, assim, uma prece onde a gente está movimentando essas energias que nós todos temos, né? Porque nós todos, como o Cláudio falou, somos médiums, né? Em algum grau. Então, assim, a gente mobiliza isso, né? A nossa vontade faz sair de dentro de nós essas energias que elas são aproveitadas, como a Conceição disse, né? Assim, vai para o astral. Se a gente ora para a paz do mundo, se a gente ora para coisas assim gerais do mundo ou para coisas da nossa família, de pessoas que nós amamos e queremos colaborar, e essa energia, né, esse ectoplasma, esse fluido, vai com certeza ali, né? E aí tem uma parte muito bonita ali no livro Nosso Lar, que quando André Luiz está tentando ajudar o atual marido da sua viúva, né? Que ele ora com muita vontade e estabelece uma conexão entre ele e a Narcisa, que era uma enfermeira lá de Nosso Lar, e a hora que ela chega, veja, porque os desencarnados, eles têm um fluido espiritual, que também tem alguma materialidade, porque todos, né, assim, todos nós temos perispíritos, né? Os espíritos vão, à medida que eles vão se purificando, o perispírito vai ficando cada vez mais delgado, cada vez mais sutil, vai se transformando, mas assim, a grande maioria dos espíritos que estão com a gente, né? Eles têm também alguma coisa de material. E esse fluido que para nós a gente chama de espiritual, e eles têm essa coisa material, entre aspas, né? Eles também conseguem mobilizar isso, mas isso que a gente está falando aqui, da forma como nós vimos nessa fotografia, é uma coisa que é só o corpo material que tem, com esse tanto de materialidade. Então, o que a Narcisa fez para ajudar
o marido da viúva do André Luiz. Ela foi buscar na natureza, né? Então, assim, em plantas, em animais, então, esses seres vivos, eles fornecem também, nós fornecemos uma quantidade maior ainda, né? Mas as plantas, os animais, eles têm também. Ela juntou esse fluido e foi levar para que pudesse, então, ajudar aquele senhor naquele momento tão delicado ali de doença, né? Então, a oração, ela de fato é uma coisa real, não é uma coisa imaginária, porque a maioria das pessoas tem uma visão muito, vamos dizer, fantasiosa, né? Assim, olha, de alguma forma isso vai acontecer, não tem problema, o importante é orar, né? Mas a gente sabe qual é o mecanismo através do qual a prece ajuda as pessoas. É porque a hora que a gente ora, a gente mobiliza essas forças que nós todos temos, a gente mobiliza as forças espirituais que os nossos mentores trazem, e tudo isso é somado, tanto a parte material nossa, quanto a parte espiritual desses mentores, e isso vai ao encontro daquelas pessoas, ou daquela, né, se a gente não dirige a uma pessoa em especial, vai para o espaço, e isso acaba sendo usado, de fato, por espíritos para ajudar outras pessoas, né? É como uma grande campanha que a gente faz. Olha, gente, tem alguém morrendo de fome, teve um problema lá na região X, uma enchente, todo mundo se mobiliza, pega, um dá um cobertor, outro dá uma cesta básica, não sei o quê, e aquilo chega para a pessoa que está precisando. A nossa prece é mais ou menos isso, né? É algo assim, que esse ectoplasma, que é uma coisa material, muito sutil, que ninguém vê, ou através de um passe, ou através da própria prece, consegue chegar para outras pessoas, né? Acho que ficou claro essa história do ectoplasma. Eu não sei se o Luiz tem alguma dúvida, que você saiu, né, Luiz, e voltou agora. Você gostaria de falar alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Oi, pessoal, boa noite. Peço perdão, viu? Imagina. Estou com um problema há uma semana com essa operadora. Mas, enfim, Ai, eu ai. peguei no finzinho, eu acho que eu já ouvi alguma coisa, eu prefiro continuar ouvindo ainda. Certo. Eu acho Tá que eu bom. entendi, sim, o que você falou. Então, tá bom. E o Benedito quer falar alguma coisa ainda. Eu quero perguntar se quem produz o ectoplasma, ou fluido vital, como o Cláudio chamou, é o corpo ou é o nosso espírito? Quem que gostaria de responder para o Benedito? Acho que eu vou pedir para o Cláudio mesmo, Cláudio. Você responde isso para o Benedito? Na verdade, o fluido vital, né, que é transformado em ectoplasma, ele não é produzido por ninguém, né? Ele é parte do fluido cósmico universal, né? Ninguém faz isso, esse fluido, né? Sim, Ele existe, né? Quer dizer, é claro, né, que espíritos superiores devem saber fazer, mas não é a gente que faz, né? A gente recebe, né? Só, né? Ou manipula, né? Ou manuseia, mas a gente não cria, né? Ele é uma sim. derivação do fluido cósmico universal. Mas ele é uma derivação do fluido, mais do fluido vital, né, Cláudia? Assim, que quer dizer, Então, assim, o que a gente o fluido chama de... vital vem do fluido cósmico universal, Sim, né? sim. O que eu quero dizer, assim, é que, claro que os espíritos de luz, eles têm esse fluido espiritual que é fantástico, né? Que eles juntam com o fluido, o ectoplasma, que faz parte do nosso corpo, né? Quer dizer, nós temos uma energia diferente dos espíritos desencarnados, né? Entendo, assim, que, assim, eu acho que para explicar o que o Benedito quer saber, assim,
é bem mais, acho que é complexo, não que eu saiba explicar, mas é complexo, porque assim, imagina que quando foi criado o planeta Terra, que era só matéria, não tinha fluido vital, né? O fluido vital, ele foi aparecendo com a matéria, com os seres vivos, né? Então, Jesus e os espíritos que criaram a Terra que produziram esse fluido vital que a gente usa até hoje, né? Porque ele não é uma coisa que gasta, né? É uma coisa que transfere só, né? Sim. Mas nós não criamos isso, né? A gente só usa. Quando a gente encarna, a gente recebe, né? Ele vai dar origem ao duplo etéreo, por exemplo, que vai ligar o perispírito à matéria, né? E a gente vai usar ele enquanto a gente estiver encarnado, depois que a gente estiver encarnado, ele dissipa, né? Ele volta para a Terra, né? Ele faz parte da Terra. Sim. Não sei se dá para explicar isso, né? Eu acho que ficou claro, assim, né? Porque, na verdade, nós não criamos nada, né? Assim, quem cria é o Criador, é Deus, né? Então, todos esses fluidos, eles derivam mesmo de Deus. Assim, em última instância, né? Agora, vamos dizer assim, que não seja em última instância, né? Esse ectoplasma que nós recebemos quando nós encarnamos, né? Essa vitalidade que nós recebemos quando nós encarnamos é algo que está no corpo do encarnado. É isso mesmo, Cláudio? E o desencarnado, ele tem... Oi, desculpa. Isso. Ele vai ligar o espírito à matéria. Isso. Na verdade, é o perispírito à matéria. Ele que vai ligar, fazer essa ligação, né? Então ele tá na gente, né? Isso. E a gente, quando morre, dissipa, né? Exato. Aqueles espíritos que fazem vampirismo, coisa assim, eles gostam de usar essa energia, né? Porque deixa eles bem, né? Não sei se é isso que o Benedito queria saber. O Benedito e depois a Eunice, que quer... Te ajudou um pouco. Não, tá ótimo. Isso aqui é para a gente estudar mesmo, né? Nós estamos estudando qual é o mecanismo da prece, né? Assim, como que a prece consegue ajudar alguém, né? Fale bem. Em primeiro lugar, assim, eu quero pedir desculpas por voltar nessas questões. Não é a primeira vez que a gente estuda isso, a primeira vez que o Cláudio explica, eu entendo na hora, mas no dia seguinte eu já esqueço, porque é muito complicado esse negócio, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, vamos lá, né? O Cláudio, como professor, tem a paciência necessária, porque ele sabe que o aluno aprende por repetição, né, Cláudio? Então, eu vou pedir para você repetir mais um pouco até eu aprender esse negócio aí. É muito complicado. Mas é que o Cláudio disse na primeira fala dele que o fluido vital tem diversos graus de condensação. E quando ele está bastante condensado, aí ele vira ectoplasma. Né? Então, eu fiquei com a impressão, na primeira fala do Cláudio, que fluido vital é sinônimo de ectoplasma, e que, dependendo do grau de condensação, ele fica visível ou não. Não sei se eu entendi direito. E aí que eu estou perguntando... Oi? É isso mesmo. Uhum. É isso mesmo, né? Tá. Então, e esse fluido vital, né, ou ectoplasma, que pode se condensar ou não, isto não é produzido nem pelo corpo, nem pelo espírito, vamos dizer assim, é um presente que a gente ganha por estar vivo, né, que é uma coisa da matéria viva, isto. É isso, Cláudio? Isso. Mas tem coisa que a gente não produz, né? Por exemplo, o perispírito também a gente não produz, né? Uhum. E quando o espírito desencarna, esse fluido ele volta para a Terra. Isso que eu não entendi, Cláudio. Ele volta para a natureza, né? De onde ele é tirado, né? Ele faz parte dos ciclos biológicos, né? Assim, é como se fosse matéria, né? A matéria, o carbono, o hidrogênio, essas coisas voltam para virar mineral, né? O fluido vital volta para o banco de fluido vital, né?
Hum. E esse banco está na atmosfera, Cláudio? Está no Está na Sol? Terra. Ele está em volta da Terra, né? Onde tem seres vivos, né? Uhum. Está na atmosfera da Terra. Dentro dessa parte do planeta que tem seres vivos, né? Assim, né? Porque se a gente sair para fora do planeta onde não tem, onde a gente entrar muito para dentro onde não vai ter ser vivo, não vai ter, né? Vida vital. Ah, entendi. Ele está nessa camada da Terra onde estão os seres vivos, os animais e os vegetais. Que é habitada. Entendi. E só para ilustrar, Benedito, assim, num dos livros de André Luiz, onde ele trata lá da desencarnação do... Ai, como que chama? Desencarnação de Dimas. Você lembra que nós já estudamos bastante também, né, a desencarnação de Dimas, que quando eles chegam, o Dimas estava em espírito acompanhando o seu próprio velório, né, o seu próprio enterro. E quando eles chegam na porta do cemitério, tem lá alguns espíritos bem assim, pouco evoluídos, né, assim, irmãos, assim, muito grosseiros, e eles estavam lá esperando para pegar o fluido vital. Eles ficam na porta do cemitério para quando chega um corpo, eles vampirizarem, porque eles se utilizam dessa vitalidade do corpo para eles poderem se sentir bem, porque eles são espíritos ainda muito grosseiros. E quando chega esse corpo, eles olham e ficam muito frustrados, né? E vão embora, e falam assim, esse daí é protegido, não adianta. E aí o espírito, eu não lembro qual o nome do mentor desse livro, porque cada livro tem um mentor, né? Eu não vou lembrar agora. Mas o mentor, ele faz alguma coisa e ele tira todo o resto de vitalidade que ainda tinha naquele corpo e joga isso para o espaço. É exatamente isso que o Cláudio falou. E aí André Luiz fala assim que nesse momento aquele corpo ele ficou totalmente, ele perdeu totalmente a vitalidade. Ele ficou assim, porque quando uma pessoa acaba de morrer, às vezes a gente nem sabe muito, né, se ela está morta ou não, porque ela ainda mantém a cor da pele, mantém alguma coisa ali que você fala assim, nossa, nem parece que acabou de morrer, né? E quando esse mentor, ele tirou todo o resto do fluido vital, né, desse ectoplasma e tudo mais, aí o corpo realmente, assim, virou uma coisa, né, assim, saiu toda a vitalidade do corpo. Não sei se vocês lembram dessa passagem, vale a pena rever isso. Eunice, bom, desculpa, bem, você está satisfeito com a resposta, quer voltar? Não, tranquilo, vamos em frente. Obrigado e peço desculpas mais uma vez, porque eu ainda sou meio primário nesse assunto. Ninguém precisa pedir desculpa, porque todos estamos aprendendo aqui. A gente tem muita sorte de ter o Cláudio nesse grupo aqui, que não, é um não estudioso. Quem ensina também aprende por repetição, né? Todos nós aprendemos, né? Sempre a gente aprende. Oi, Eunice, pode falar, querida. Então, eu ouvindo tudo isso, me veio uma questão também em mente. O ser está lá, assim, eu pensei da seguinte forma: o esperma se conecta lá com o óvulo, cria-se um ser que recebe esse fluido vital para a vida dele. Que esse ser, vamos supor, que ele veio ao mundo para fazer uns trabalhos, era um ser um tanto evoluído já, e ele veio para ajudar a humanidade, para fazer grandes trabalhos. E esse ser, lá na infância, ele começa a ser totalmente desviado.
e ele veio com essa carga vital, né? Já foi transferida para ele, né? Ele tem esse fluido vital que a gente recebe tanto da natureza, dos minerais, do plano desse planeta, né? Uhum. Para a gente emanar esses ectoplasma, para fazer um trabalho bonito, um trabalho de importância aqui nesse planeta Terra. E Uhum. esse ser é totalmente desviado. Esse fluido vital que ele recebeu e agora ele não usa e começa a fazer coisas indevidas e vive no meio também que ele concorda com isso, não sei se por o meio que ele está vivendo, isso daí é reduzido, será? Eu fiquei com essa questão, perguntando se o ectoplasma dele, as energias dele, ela vai se condensando de outra forma, É de uma interessante energia negativa. essa questão, né? Olha, até onde eu saiba, depois eu quero até que outras pessoas falem, a Conceição também estuda muito, e o Cláudio também. Até onde eu saiba, Eunice, assim, todos nós recebemos essa quantia aproximada de vitalidade que, independentemente da nossa vida, a gente tem, né, os espíritos grosseiros, os que dão cabeçada aí, que fazem um monte de besteira, eles têm também, porque é isso que nos mantém vivos, né? Só que, assim, é claro que existe toda uma vamos dizer assim, quanto mais a gente consegue se aproximar das verdades espirituais, mais a gente recebe não apenas esse fluido vital, mas a gente recebe os fluidos espirituais que nos alimentam também e fazem com que nós nos sintamos muito bem, né? E esse tipo de coisa é algo assim que os próprios espíritos, eles conseguem modular. Então, por exemplo, pessoas que eram para viver 70 anos, mas estão fazendo um trabalho fenomenal, né? E precisam de mais uns 10, 20 anos aqui na Terra para concluir esse trabalho. Os espíritos conseguem doar mais vitalidade para esse ser, para que ele possa ficar um pouco mais de tempo aqui. E o contrário existe também. Então, assim, uma pessoa que era para ficar 70 anos, mas essa pessoa é tão grosseira, é tão atrasada, faz tanta bobagem, ele gasta muito dessa vitalidade com outras coisas, né, machucando o seu corpo, tanto o corpo físico quanto o corpo perispiritual, e vai diminuindo essa vitalidade, e ele não consegue chegar, né? Então, são aqueles espíritos que são suicidas inconscientes, eles voltam para o mundo espiritual muito antes, né? Não sei se é isso exatamente que você perguntou, Eunice. Ah, sim, respondeu sim a minha questão. Muito obrigada. Nada. É isso mesmo, Cláudio, Conceição, antes de eu passar para o Sim, eu acho que Benedito? sim. Né? Conceição queria complementar alguma coisa? Não, né? Oi, bem, pode falar. Não, eu ia sugerir para você convidar sua mãe para entrar nessa conversa, porque eu sei que ela tem muita leitura e muito conhecimento desses conceitos de fluido vital, ectoplasma, duplo etéreo, todas essas coisas aí que, né? Sim. Você Então, quer falar alguma coisa, mãe, sobre isso? Eu estou ouvindo, estou aprendendo. O Benedito foi muito generoso em dizer que eu sei muito, quando na realidade eu não sei tanto assim. E todos nós eu estou aprendemos. adorando a aula, estou aprendendo bastante. E é isso mesmo, tudo isso que foi falado aí é verdadeiro, né? O fluido vital também, quando nós renascemos, a gente já
renasce com uma quantidade X, Uhum. dependendo da vida que nós vamos ter, né? E tudo é perfeito na lei de Deus. Tudo é perfeito na nossa reencarnação, para que nós possamos progredir sempre mais e mais. E eu hoje estou bem satisfeita com a aula, que nós estamos todos, acho que aprendemos bastante. E é tão bonito isso, né? Isso que vocês todos falaram, porque assim, a gente nasce com uma quantia dessa vitalidade, desse fluido vital, a gente é capaz de doar isso quando a gente ora, né? Quando a gente dá um passe, ou quando a gente é médium, mas isso é reposto, né? Então, ninguém precisa ter medo de ficar mais fraco por trabalhar na mediunidade, ou por dar passe, ou por trabalhar no bem. Muito pelo contrário, né? Quanto mais espíritos de luz, quanto mais mentores a gente atrai por a gente trabalhar, por a gente caminhar nessa estrada do bem, mais a gente recebe, né? É uma coisa muito bonita isso, né? É algo assim que se a gente soubesse o quanto é bom, né? O Benedito fala isso, fala assim, nossa, a gente trabalha e o salário que a gente ganha é desproporcional, né? A gente ganha muito. É um salário muito alto pelo que a gente faz tão pouco e ganha tanto assim, né? Então, é uma coisa até bonita isso, né? Então, deixa eu passar para vocês umas coisas aqui, porque nós estamos quase acabando já, gente, mas não tem problema, a gente não tem, na verdade, nenhum compromisso, assim, de ter que acabar as coisas, e eu vou, só para a gente falar um pouquinho aqui, sobre, eu nem vou ler o que eu tinha planejado, porque já foi falado, né? E aí, na questão 660, ele pergunta, a prece torna o indivíduo melhor? Isso também nós já conversamos bastante, né? Porque é óbvio que sim, né? Porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Este é um socorro que jamais é recusado quando é feito com sinceridade, né? Quer dizer, quanto mais a gente ora, mais a gente vibra, mais a gente atrai bons espíritos que nos estimulam a fazer mais o bem, né? Então, é aquele círculo virtuoso, né? Quanto mais espíritos bons estão do nosso lado, mais a gente acaba sofrendo a influência deles, mais a gente fica melhor, mais espíritos bons a gente atrai. E o contrário, infelizmente, também é verdadeiro, né? Aí, deixa eu pôr aqui, só para a gente avançar um pouquinho aqui, ó. Como se explica que certas pessoas que oram muito estejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, com falta de benevolência, de indulgência, que sejam até mesmo viciosas, né? Então, assim, se a prece faz a pessoa melhorar, né? Por que tem tanta gente que ora e não sai do lugar, né? E aí é claro que ele fala que o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos, né? Quanta gente que a gente vê orar para sair na internet, né? Nas mídias sociais que a pessoa está orando, né? A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. E aí eu achei tão interessante isso. A prece não é um estudo de si mesmas. E isso eu queria muito que o Luiz comentasse um pouquinho para a gente, Luiz.
como que na prece a gente pode estudar a nós mesmos, assim? Como que durante uma prece a gente pode se conhecer melhor, a gente pode se melhorar? Pergunta muito difícil, Elaine. Eu estava pensando no que você falou agora, né, nessa leitura bastante interessante, né, sobre as pessoas que têm tantas questões ainda por resolver, uma reforma íntima larga para atualizar, e essa questão que está no Livro dos Espíritos, né? Eu acho que a pessoa só reconhece isso quando ela tem autoconhecimento, não tem outro jeito, né? Senão você não consegue. Eu acho que, por exemplo, quando a gente está no centro, a gente ouve as palestras, etc. e tal, a gente vai percebendo que na oração, para mim, pelo menos, é um momento de agradecimento, né? E como tem uma inteligência maior, eu entendo que resta-nos aceitar, tomar as decisões que nos cabem, mas não forçar nada. Eu não sei se eu respondi alguma coisa, não quero tomar o tempo também. Não, é interessante isso, né? Esse autoconhecimento, quer dizer, a gente orando, a gente faz um movimento em direção a gente mesmo, né? Não é isso? Quer dizer, a prece, ela tem que ser isso também, né? Como é que você pode orar da boca para fora, só para pedir, agradecer de uma forma meio mecânica, ou você pode fazer um movimento em direção ao seu próprio eu. É isso, Benedito? Eu imagino que sim. Por exemplo, vamos supor que eu esteja desempregado, esteja sofrendo por isto, e eu faço uma prece pedindo que os espíritos superiores me ajudem a arrumar um emprego. Quer dizer, no momento em que eu estou fazendo esta prece, eu estou entrando em contato com uma realidade minha, que é o desemprego. Não é? Se eu estou com um problema de saúde e rezo para que Deus me ajude a ficar curado, eu estou tendo um contato íntimo com a minha própria doença. Eu acho que é nesse sentido que a prece é um estudo de si mesmo, porque a gente ora, né? Claro que o Luiz falou bem também, né? Assim, né? Para ele orar é agradecer, né? Mas nós temos que lembrar que tem 3 tipos de preces, né? A prece de adoração, como é que é mesmo? Adoração. De agradecimento, que é essa que o Luiz falou. Isso, agradecimento, e a outra? E é uma prece de... Louvor. E louvor. Isso, louvor, pedir e agradecer. Louvar, pedir e agradecer. Obrigada pela compreensão. Então, assim, mas quando a gente faz uma prece para pedir algo, né, a gente está fazendo um estudo de si mesmo. Quando a gente está fazendo uma prece para agradecer, também é um estudo de si mesmo. Eu estou agradecendo porque eu recebi, né, tal graça, por exemplo, né? Eu estou me sentindo tão bem, tão feliz hoje, que eu vou agradecer a Deus. Eu estou tendo contato com o meu bem-estar, né? Quando eu estou louvando a Deus, eu também estou em contato comigo mesmo, como criatura de Deus, e estou me dirigindo a Ele, né, louvando, enaltecendo a grandeza de Deus. Então, eu acho que é nesse sentido que que orar é entrar em contato consigo mesmo, é fazer um estudo de si mesmo. Mas deve haver outras respostas para essa questão também. É muito... Nós estamos chegando no final aqui, e aí eu vou perguntar para vocês, assim, o que vocês acham, assim, que faz com que a gente melhore na gente mesmo ao orar, né? Quando a gente ora, como que a gente pode aproveitar essa oração para a gente se melhorar também, né? E podem comentar alguma outra coisa que vocês quiserem sobre hoje, assim, os comentários finais, assim.
Vamos começar pela Áurea, que é a Áurea que trouxe essa questão tão... Foi um tema, assim, tão bom, né? A gente conversou tanto, deu tanta conversa, tanto aprendizado, graças a essa pergunta. Olha que bom que é a gente estudar em grupo, né? Se não fosse a Áurea ter trazido isso, a gente não teria esse momento tão rico que nós tivemos aqui, né? Boa noite a todos. Eu amei o estudo da noite. E eu gostaria ainda, se possível, de continuar esse estudo do ectoplasma. Ainda tenho dúvidas, não vou negar. E assim, sobre a prece, eu acho que o coração, a intenção, o olhar para dentro de nós e se conectar com Deus, como estou falando com vocês agora, se entregar de coração e agradecer, louvar ou pedir com uma certeza muito grande, com a fé, sabe? Aquela fé forte, da hora que a gente, por exemplo, a gente fala assim, que Deus abençoe todos nós. Na mente da gente que está fazendo a prece, o que a gente imagina? Deus abençoando cada um. E é muito bonito esse momento, né? E é isso que eu penso. Então, que Deus abençoe a todos, boa noite, até a próxima. Obrigada, Áurea. Eunice, você gostaria de falar mais alguma coisa, querida? Para mim está tudo bom, gostei muito. Muito obrigada pela noite, por estar aprendendo aqui junto com vocês. Obrigada, Eunice, por você estar aqui com a gente. Tia Florinda, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Então, eu amei a aula de hoje, muito esclarecido. Nas minhas preces também eu mais agradeço a Deus, né? Louvando a Deus também, pedindo esclarecimento, pedindo sabedoria, é o que mais a gente precisa, né? Salomão diz que não sabia governar o Egito, então ele pediu a Deus, né, sabedoria. E Deus deu sabedoria a ele. Foi a coisa maravilhosa, né, que ele conseguiu governar. E eu sou passista também. E o que eu peço para as pessoas na hora do passe é sabedoria, né, que elas entendam, compreendem, esclarecimento. É o que eu peço mais nas minhas orações também. Muito, muito bom. Muito obrigada, viu, tia? Nada, obrigadão da aula de hoje, que eu amei. Todas foram 100% maravilhosas, bem esclarecidas. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquei feliz. Mãe, você gostaria de falar mais alguma coisa, querida? Eu acho que já foi falado tudo de mais importante, né, sobre a prece. Só uma coisa, um lembrete. Muitas vezes a gente não ora com aquela unindo a mente e o coração, né? Muitas vezes a gente se preocupa com palavras bonitas e não presta atenção no sentimento. Porque, na verdade, a prece é um sentimento. Isso. Né? Não há necessidade nem de palavras, porque o que vai decidir tudo o que vai realmente funcionar é o sentimento que nós vamos ter na hora da nossa prece. Não adianta palavras bonitas, nem frases longas, nem chororô. O que adianta realmente é a gente ter fé e botar muita fé em cada palavra que nós declinarmos na nossa oração. Era isso, querida, que eu tinha para falar. Pai, você quer completar alguma coisa? Não, filha, eu acho que fechou totalmente o assunto hoje. Muito esclarecedor, serviu muito e eu sinto que aprendi um pouco mais. Valeu, boa noite a todos, fiquemos em paz.
Obrigada, pai. Luiz, você gostaria ainda de fazer algum comentário, completar alguma coisa? Eu gostei muito do comentário da sua mãe, viu? Dona Lourdes? Gostei muito, porque, de fato, acho que não há como colocar em palavras essa conexão. Isso. Então, parabéns pelo comentário final. Fechou com chave de ouro. Boa noite. Que legal, Luiz. Eu acho que é bem isso mesmo, né? Benedito, você gostaria de comentar ainda alguma coisa? Não, tá ótimo. Eu vou com a Áurea. Que É. Deus nos abençoe a todos. Cláudio, você quer comentar alguma coisa ainda? Esclarecer alguma coisa que não tenha ficado muito certinha? Não, eu gostei do que o pessoal falou agora, achei muito interessante, assim. Eu estava lembrando, assim, pensando comigo mesmo, assim, que ninguém é capaz de dar o que não tem, né? Então, quando a gente ora, a gente também faz isso, né? A gente distribui bons pensamentos, ou maus pensamentos de acordo com o que a gente, por isso que a gente vai se conhecendo, né? Exatamente. E eu quero, acho que eu chamei todo mundo, exceto a Conceição, eu deixei a Conceição por fim, para ela falar o que você gostaria de falar agora no final, Conceição, e eu gostaria que você fizesse essa prece final para a gente. Você faz? Claro, com certeza. Obrigada. E aí eu quero agradecer a todos, como se fosse uma coxa de retalhos, nós, juntando o que todos falaram, nós temos assim um grande aprendizado na nossa conversa de hoje. Muito obrigada a todos. Posso em seguida fazer oração? Faz favor, querida, muito obrigada. Vamos nos conectar com os mentores da casa, com os nossos mentores pessoais, agradecendo ao amado Mestre Jesus pela possibilidade, principalmente pela luta desse casal, que sempre está nos chamando aí ao combate da luz, né? Agradeço muito a doutora Elaine e ao doutor Benedito. Às vezes eu fico assim, nossa, como somos convidados a trabalhar. Muito obrigada mesmo. E pedindo ao Mestre Jesus que nós tenhamos, todo dia que formos chamados ao trabalho, uma grande capacidade de nos esforçarmos para estarmos juntos. E, por algumas vezes, pedirmos que tome conta dos nossos afazeres daquele momento, porque estar em conexão, ou assim, de forma online ou na casa, é engrandecedor para todos nós. Às vezes, nós nos perdemos. O que eu posso fazer? É só estar presente. E aí, o que fazer vai aparecer nesse conjunto de trabalhadores. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar na lição de hoje, mas vamos pensar também em nos unirmos no trabalho, que muito mais coisas, muito mais obras pode aparecer. E esta casa espírita, que já é maravilhosa, pode se iluminar muito mais, né? Estar muito mais iluminada. E aí vamos fazer o Pai Nosso, para que possamos pedir a Jesus uma noite tranquila, de sono, de refazimento, e que possamos ser levados por nossos mentores ao Instituto da Psicologia, para sermos mais esclarecidos ainda. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Muito obrigada. Obrigada muito mesmo, de coração, por todos vocês. Se vocês não estivessem aqui, esse estudo ia ser muito sem graça. Muito obrigada e um ótimo final de semana para todos, tá bom?
Um ótimo fim de semana para todos. Boa Um grande noite. abraço. Bom Boa final noite, de Deus semana abençoe. para todos. Ótimo final de Boa semana. noite. Bom Boa descanso. noite. Até mais.